Fala rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo no canal. E hoje eu vou estar passando aqui para vocês, mano, um gatilho fortíssimo de entrada, mano, que é só pegar e ir pro abraço, beleza? Então fica até no final desse vídeo para você ficar por dentro de todas as informações para que você consiga pegar esse tipo de operação, certo? Mas antes da gente iniciar aqui com o vídeo, vou passar aqui a informação para vocês que as vagas para a mentoria estão oficialmente abertas e o melhor, com 60% de desconto no meu operacional completo, ok? De 997 por apenas 397. A forma de pagamento pode ser Pix ou até em 12 vezes no cartão, beleza? Então aproveita a oportunidade, mano, pois você vai ter acesso ao melhor operacional do mercado, beleza? E aqui, ó, são as informações do que vocês irão receber entrando para a mentoria, certo? Tudo aqui, ó, sobre análise gráfica do meu operacional, tá de acordo com a lógica do preço e demais bases ali operacionais que eu complementei também no meu operacional, certo? E também aqui sobre análise técnica, ok? Onde você vai ter acesso ao meu método no meu cluster completo e todas as informações ali sobre volume e tudo mais para que você tenha uma ótima junção de operacional, beleza? Então, como eu já falei para vocês, a base do meu operacional é a análise gráfica juntamente com a análise técnica, pois aí a gente tem a soma perfeita para estar efetuando as melhores operações possíveis dentro do mercado, beleza? E não é à toa que a gente tem aqui, ó, esse resultado maravilhoso, né? Olha só esse histórico aqui, mano. Eu tô lutando para tirar esse pontinho vermelho aqui, né? Que foi o último loss que eu tomei. Bora ver se nós vamos conseguir, tá? Então me acompanha lá no Instagram, porque lá eu realizo minhas operações diárias, mostro lá pra vocês e também dou explicações detalhadas sobre as minhas operações, fechou? Então, é isso, rapaziada. Vamos embora aqui pro vídeo, tá? E é o seguinte, galera. Sobre a base aqui desse gatilho de entrada, primeiramente, para começar, tá? A gente vai ter duas bases principais, que vai ser o quê? Posicionamento, certo? Zona de defesa. E um detalhe também, não é apenas o posicionamento, tá? O topo ou o fundo, não é apenas isso. E sim, um topo que foi rompido e um fundo que foi rompido. Então, quando o preço vem retestar nessa área, é aqui que a gente vai ter o nosso gatilho de operação, beleza? Então, ok, primeiro passo é esse, um topo, desenho aqui para vocês, ó, um topo que foi rompido e quando ele vem retestar aqui, vai ser a base da defesa para a gente ter o nosso gatilho de entrada, ou um fundo que foi rompido e quando vier retestar, aqui será a base da nossa defesa, ok? Então, já sabendo o ponto da defesa onde iremos pegar nossa operação, agora vamos para o candle correto que vai ter que fechar nessa área de defesa, que é simplesmente o candle final de taxa juntamente com pressão de baixa, ok? Então, o que é o candle final de baixa juntamente com a pressão de alta, né? Ou pressão de baixa? É o seguinte, o final de taxa é justamente o candle que ele fecha e no seu fechamento não contém nenhum pavio, ok? E no lado oposto, ele deixa uma pressãozinha aqui de baixa, caso o candle seja comprador, e uma pressão de alta, caso o candle seja vendedor. Isso aqui impulsiona mais ainda para que haja uma reversão no próximo candle. E por que tem que ser um final de taxa nessa área de defesa? Que é o seguinte, o final de taxa é um candle que não contém oferta. Então, só por ele não conter oferta, ele já tende a reverter com muita facilidade. E se tiver em uma área de defesa forte, aí é que ele reverte mesmo, entendeu? Então, a nossa base principal é essa, uma zona de defesa, de posicionamento que foi rompida, e no futuro, vir um candle aqui, ó, e fechar nessa região. Ah, então é só isso, Felipe? Não, eu ainda vou estar te passando muita informação aqui para que você deixe essa entrada
Perfeito. Então, fica até o final do vídeo. Calma aí. Então é o seguinte, tá? A gente sabe que uma zona de defesa não é apenas uma linha, e sim uma área, certo? E essa área vai do corpo, do fechamento da vela, né, e da abertura, até a máxima dos pavis. Então tudo isso aqui, ó, é uma área de defesa, beleza? Então o Kendo no futuro, quando ele vier, ele vai ter que fechar onde aqui? Ele vai ter que fechar no corpo, que é justamente na última defesa, aqui do corpo, onde houve a reversão, certo? Então ele vai ter que travar na defesa do corpo, para que a gente pegue essa operação com o maior nível de precisão possível. Claro, se ele fechar aqui nessa primeira defesa, com o Kendo final de taxa, com a pressão de alta, ou fechar aqui dentro da área, pode pegar? Pode, entendeu? Vai de você. Mas o mais correto e o que vai ter mais precisão para acertar a operação vai ser o que travar justamente no corpo da defesa, beleza? Mas esses dois aqui também, mano, tende a respeitar tranquilamente, tá? Mas esse aqui ele é o mais brabo. Então é o seguinte, já tendo a informação da área de defesa, o estilo de Kendo, a forma que o Kendo vai ter que fechar nessa área de defesa, agora vamos aqui para as demais confluências que serão necessárias para que vocês peguem essa operação, beleza? A gente vai ter aqui, ó, vou escrever aqui para vocês, 4 ou 5 confluências, tá? A primeira, tendência, essencial, tendência a favor. A segunda, LTB ou LTA, certo? Se estiver na mesma área, enfim, eu vou mostrar aqui para vocês ainda, então não vou detalhar aqui agora. Deixa eu primeiro escrever aqui. Então, tendência, LTB ou LTA, certo? Fibonacci e também vela de força e área sem liquidez, certo? Então isso aqui, ó, são demais confluências para você somar nesse tipo de operação para que torne essa entrada mais precisa ainda, para que você acerte essa operação, beleza? Ela já é muito assertiva só com essas duas bases, que é a zona de defesa, mais o Kendo final de baixa, mais o Kendo final de taxa com a pressão de alta, né? Ou pressão de baixa. Enfim, você unindo com qualquer outras dessas confluências aqui, ó, vai tornar esse tipo de operação mais assertiva ainda. Então, quanto mais confluências tiver dessas citadas aqui, juntamente a esse exemplo de operação, vai ser perfeito, tá? Então é o seguinte, primeiramente, a tendência é simples. Eu já utilizo, ó, essas duas médias móveis para filtrar a tendência. Então, o preço trabalhando acima dela tá a tendência de alta. Tá trabalhando abaixo dela, tá numa micro tendência de baixa, entendeu? Então aqui é para a gente filtrar ali basicamente a micro tendência e ir sempre a favor dela. Lembrando, essas médias móveis são 89 SMA e período 21 SMA, ok? Então beleza, vamos aqui, ó, colocar algumas dessas confluências nesse tipo de operação que eu estou falando aqui para vocês. Quer dizer, nesse tipo de confluências que eu citei aqui para vocês. Então é o seguinte, primeiro ponto, né, área de defesa. O preço no futuro ia ter que vir aqui, ó, e fechar aqui nessa região. Então aqui, ó, eu vou buscar informações para deixar esse tipo de entrada mais forte ainda. Então, como eu falei para vocês, uma das confluências era o quê? Vela de força. O que é uma vela de força? É isso aqui, ó. Essa aqui, além de ser uma vela de força, ainda é uma comando de alta, né? Uma vela comando de alta. E por que que essa vela é uma vela de força? Pois rompeu posicionamentos, tá vendo? Rompeu várias estruturas aqui de posicionamento. Então, por essa vela ter rompido todas essas estruturas de defesa, ela demonstra ser uma vela de força, porque tem que ser uma vela muito agressiva para chegar a romper tudo isso de posicionamento, ok? E você pode estar confirmando isso também através do volume aqui, ó, que a própria corretora fornece pra gente. Olha o tamanho da barra do volume dessa vela, entendeu? Bem maior que as anteriores, então demonstrou uma grande força nessa vela. Então se eu tenho aqui, ó,
Na mesma área, uma vela de força aqui, ó, para poder confluenciar mais ainda na minha operação. Pô, perfeito. Entendeu? Perfeito. E tem aqui, ó, mais uma base de defesa para que esse candle simplesmente nasça aqui, ó, e vá-se embora, meu amigo. Só suba, entendeu? Então, isso aqui é uma das confluências que eu citei aqui para vocês, certo? Então, aqui seria a vela de força confluenciando juntamente com toda essa ocasião desse gatilho de entrada. Outra confluência que a gente pode buscar é justamente a Fibonacci. Então, a gente buscaria o quê? A 50% da Fibo ou 61.8. Está confluenciando aqui na mesma área, que seria essa aqui, por exemplo, né, que eu tinha marcado anteriormente? Não, pois a 50% está aqui abaixo e a 61.8 um pouco mais abaixo. Então, nessa área aqui não confluenciaria. Confluenciaria nessa aqui, ó. Caso o candle viesse aqui e travasse aqui perfeitamente. Entendeu? Então, aqui a gente teria uma base boa para pegar na sua reversão, certo? Então, tudo isso aqui, ó, são confluências, entendeu? Para que você potencialize mais ainda a sua operação. E também dá para utilizar as duas médias móveis como confluência, certo? Então vamos lá, por exemplo aqui, ó, esse mini topozinho aqui que foi rompido, tá vendo? Teve alta, reverteu, depois rompeu para cima, desceu para baixo, depois foi-se embora, e depois veio retornando aqui. Se o preço fecha aqui, mano, tem posicionamento, 50% da Fibo. E se as duas médias móveis estão aqui, ó, na mesma área, e o preço fecha aqui, meu amigo. Vou pegar aqui a velhinha, ó, o preço vem e fecha aqui, não tem nem o que fazer. É só vir aqui, ó, e pegar a sua compra, porque vai respeitar, entendeu? É uma entrada muito forte. Então a chance de respeito dessa entrada é enorme. De 10 que você pegar nesse cenário, ou vai respeitar as 10, ou pelo menos 9, entendeu? No máximo, vai dar 2 lozinhos, mas você iria acertar 8, entendeu? Isso chutando alto a questão de chegar a querer romper essa região, entendeu? Porque normalmente não vai romper, mano. E principalmente se tiver essa confluência aqui, que foi uma das que eu citei, que é a área sem liquidez. Ou seja, o candle por si, só por ele ser um final de taxa, ele é um candle que já não contém liquidez, não contém oferta. E se abaixo de toda a área ali do gráfico também não contém mais oferta, aí, meu amigo, ele vai subir lindo, entendeu? E como você vai identificar toda essa área sem oferta? É simples. O que é a oferta do vendedor? É pavio vendedor da parte inferior aqui do preço. Porém, para que essa oferta aqui, ó, ela esteja ativa, para que o vendedor venha em busca dela, o comprador aqui, ó, ele não pode já ter liquidado essa oferta, entendeu? Então, no caso aqui, ó, esse comprador já liquidou essas ofertas vendedoras. Tinha essa ofertazinha aqui também, ó, daqui de trás. Esse comprador já liquidou, entendeu? Ou seja, não tem mais nenhuma oferta aqui de venda para que o preço, para que o vendedor, no caso, viesse querer descer aqui para poder liquidar o preço, entendeu? Então, se não tem mais liquidez, não tem mais oferta vendedora e o preço trava na área de defesa com as demais confluências aqui que eu mostrei aqui para vocês, unidas, meu amigo, pode pegar a reversão porque vai reverter lindo, entendeu? Vai reverter perfeito. Quando não tem liquidez é a confluência perfeita, tá ligado? E se tiver qualquer outras confluências, como a vela de força, a Fibonacci, as médias móveis, mano, é coisa linda, tá? Pode pegar, porque vai respeitar, mano, entendeu? Então, ó, eu peguei até uma operaçãozinha, que foi essa aqui, ó. Foi ontem que eu peguei essa operação, tá? Sexta-feira. Olha esse cenário aqui, ó. Posicionamento. Tinha aqui, ó, vela de força, média móvel, e olha a forma que esse candle fechou aqui, ó, o candle anterior. Final de taxa com uma pressão zona de alta, certo? Travando aqui na área de defesa. E ele ainda fechou rente ao fundo anterior, entendeu? Ou seja, toda uma estrutura aqui de defesa, com vela de alta, com vela de força. Mano, foi só pegar, tá ligado? É uma entrada que você já pega rindo, entendeu? E nessa aqui, ó, ainda tinha liquidez, né? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma oferta vendedora que o preço poderia vir aqui querer liquidar essa oferta, né? Mas só por toda essa base aqui de defesa, toda essa estrutura aqui para segurar o preço, tinha nem como, mano. Ela nem quis vir aqui, tá ligado? Porque
porque a chance de já pegar a subida e ir embora era enorme. Tanto é que ela subiu muito aqui, ó, subiu muito e depois acabou sentindo essa área aqui e teve uma retração, né? Mas o resultado aqui, ó, foi inegável. Pra você ver, ó, peguei até de abertura a entrada. Dei um delayzinho, jogou pra cima, porque esse tipo de entrada você não pode perder. Apareceu, mano, já clica logo. Porque ela, a chance dela já pegar e já subir direto é enorme, entendeu? Então, é basicamente esse cenário aqui que você vai buscar no gráfico. Entendeu? Claro, nem sempre vai ser tudo perfeitinho ali, né? Pra você ver esse cenário aqui, ó. Antes de ela vir aqui travar, tinha defesa, né? O preço veio, rompeu, veio aqui, aí testou a área, deixou retração, depois voltou pra cima, depois veio e fez o movimento correto, né? De ser um final de taxa com pressão de alta na zona de defesa. Entendeu? Então, quando ela fez isso, eu nem pensei duas vezes. Já vim aqui e peguei minha operação. Entendeu? E a prova disso aqui, mano, é o histórico, né? Olha que coisa linda, filho. Então não tem como. Ó, eu foco, mano, nas melhores operações que o gráfico me fornecer. Entendeu? Aqui, ó, tá bom porque ultimamente o gráfico tem me entregado boas ocasiões ali pra eu pegar minha operação. Então, quando o gráfico tá entregando as ocasiões, ó, vai fluir dessa forma aqui. Entendeu? É esse resultado aqui, ó, que você vai ter com o operacional e aplicando ele de forma correta. Entendeu? Então, é isso, né, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like, mano, certo? Nesse vídeo aqui, se você gostou desse gatilho de entrada, pô, é só um clique, tá ligado? Então, me ajuda aí nisso. E compartilha esse vídeo também com seus amigos, certo? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Vamos pra cima. E até a próxima, tá? E me acompanha lá no Instagram, porque é por lá que vocês vão ficar por dentro de todas as novidades, beleza? Então valeu, falou, tamo junto e é nóis.